Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Diante de muitas perguntas que eu recebi durante o início desse recesso forense, junto com o recesso dos advogados, então para não ficar explicando a mesma coisa para várias pessoas, eu resolvi gravar um vídeo aqui com embasamento teórico, jurisprudencial, para sanar a dúvida de todos. Qual é o questionamento que eu estou recebendo? Hamilton, como que funciona o prazo prescricional durante esse período de recesso dos advogados, né, conhecido como férias dos advogados, de 20 de dezembro a 20 de janeiro? Então eu vou disponibilizar também, pessoal, esse material em PDF para quem tiver interesse, né? E aí ter aqui os argumentos direitinho, tá? Eu vou deixar no link aqui do YouTube, você clica lá e baixa o material para você. Então, como eu falei, o questionamento é sobre o prazo da prescrição de 2 anos de um trabalhador que foi demitido durante esse período agora, né, de dezembro, início de janeiro, tá? Então, vamos lá. Ó, primeiramente, você precisa saber, e isso é bem óbvio, mas algumas pessoas não sabem, que o prazo prescricional para você acionar a Justiça do Trabalho depois que o empregado foi demitido é de 2 anos. Também você precisa saber, e eu não coloquei no material, que se no caso dele, né, o aviso prévio na dispensa sem justa causa foi indenizado, o início da prescrição bienal só começa a contar depois da fluência da projeção desse aviso prévio indenizado, tá? Então você tem ali o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, que garante o prazo de 2 anos para o empregado acionar o judiciário para buscar qualquer direito trabalhista. Esse prazo também está previsto dentro da CLT, no artigo 11. Se você pegar lá, ele também vai fazer previsão da prescrição bienal, ou seja, o empregado, depois da extinção do contrato de trabalho, tem 2 anos para entrar na justiça. E aí, a questão da projeção do aviso prévio indenizado, você vai encontrar ali uma determinação legal no artigo 487 da CLT, parágrafo 1º, e se eu não me engano, na OJ 82 ou 83 da SDI 1 do TST. Dá uma olhadinha nessa OJ, né, uma dessas duas que você vai sanar essa dúvida do aviso prévio indenizado, tá? Então, continuando aqui. Como contar os prazos em anos? Aqui a gente vai precisar um pouco do auxílio do Código Civil, né? Lá no artigo 1032, ele traz a contagem de prazo para a gente. Então, o parágrafo 3º do artigo 1032 explica que os prazos em anos terminam no mesmo dia do mês que começaram. Se não houver esse dia no mês do final desse prazo, ele termina no dia seguinte. Então, por exemplo, um ano tem 29 de fevereiro, no ano seguinte, se não tiver 29 de fevereiro, vai terminar no dia seguinte, que seria lá o 1º de março, né? Então, essa explicação básica sobre o início da contagem dos prazos, né? Ó, o que acontece quando o prazo termina em um dia sem expediente na Justiça do Trabalho? Então, se você pegar agora já o Código de Processo Civil, lá no artigo 224, parágrafo 1º, ele diz que se o último dia do prazo cair num dia que a Justiça não está funcionando 100% normalmente, ou se o sistema eletrônico, no caso o PJE, Processo Judicial Eletrônico, estiver fora do ar, o prazo é adiado para o próximo dia útil. Isso serve para garantir que ninguém perca o seu prazo, né? Ninguém tenha prejuízos por problemas de ausência de expediente ou, né, ausência do PJE funcionando regularmente. Então, continuando aqui. E o recesso dos advogados? Como eu falei para vocês no início, né, tanto o Código de Processo Civil quanto a nossa CLT, pelo 775A, que foi trazido pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017, que entrou em vigor em 11/11, né, de 2017, diz que os prazos ficam suspensos, né, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, que é o prazo conhecido como recesso dos advogados.
Como eu atuo muito aqui no TRT da 11ª Região, o artigo 270 do regimento interno desse TRT também tem essa determinação de suspensão de prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Eu andei pesquisando em alguns outros TRTs, eles também têm a mesma determinação. Estou colocando esse porque o vídeo ele é feito para os advogados aqui do Amazonas que atuam no TRT 11, que muitos deles são meus alunos e estão fazendo esse questionamento. O que acontece se acabar, né, o prazo prescricional da prescrição bienal durante esse período, tá? Então, se cair, né, esse prazo, esse fim de prazo durante esse período de recesso, 20 de dezembro a 20 de janeiro, esse prazo vai ser prorrogado para o próximo dia útil depois de 20 de janeiro. Isso se entende com a soma de tudo que nós vimos aqui de legislação. O Código Civil, o artigo 132, o artigo 224, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, o artigo 775-A da CLT e até mesmo o artigo 270 do Regimento Interno do TRT da 11ª Região. Indo aqui para um exemplo prático, vamos utilizar a seguinte situação. Um trabalhador saiu do emprego, né, dia 20 de 12 de 2022. Imagina que ele pediu demissão, né? O prazo de 2 anos dele acionar o judiciário trabalhista terminaria em 20 de 12 de 2024. Como 20 de 12 a 20 de 1 de 2025 é recesso dos advogados, o prazo fica parado durante esse período e ele prorroga para o próximo dia útil depois do recesso. Então, ele não vai vencer ali, né, em 20 de 12 de 2024. Ele vai vencer somente dia 21 de 1 de 2025, se nesse dia 21 for um dia útil, né? Então, se o trabalhador entrar com a ação até o dia 21 de 1 de 2025, como eu disse, se for dia útil, ele está dentro do prazo, né? E aí não estará nada prescrito. Trouxe para vocês aqui uns julgados de TRT, né, e o outro do TST. Nesse primeiro julgado aqui, o TRT da 11ª Região explicou que não se pode, né, fazer com que o trabalhador perca esse prazo durante ali o recesso dos advogados e até mesmo o recesso forense, né? O TRT entendeu que seria injusto exigir que o advogado trabalhasse durante o recesso que a lei dá a ele, né? Apesar de que nós sabemos que os advogados, muitos deles continuam trabalhando normalmente. Por exemplo, estou aqui hoje, né, gravando esse vídeo para vocês, logo após o Natal, eu continuo trabalhando normalmente. Então, coloquei a ementa do julgado, para quem quiser interesse, está aí, né, um julgado de 2020, mas também coloquei um do TST, da 3ª turma, né, que julgou um processo em 2021 sobre o caso, tá? E também decidiu que o último dia de prazo, se ele cair durante um dia que a justiça não funciona 100%, né, esse prazo é adiado para o próximo dia útil. Então, no caso, dia 21, né, de 1 de 2025. Esse julgado aqui, especificamente, ele não está falando aqui na ementa, tá, do recesso do advogado, que vai prorrogar, tá, para o primeiro dia útil, que seria 21 de 1 do ano subsequente, né? Mas se você pegar as razões de decidir desse julgado, é sim sobre o caso do recesso dos advogados. Então, se você tiver algum problema em alguma ação trabalhista, você pode utilizar esse processo do TST e esse processo do TRT como referência para você conseguir reverter essa decisão no judiciário. Então, meus amigos, espero ter esclarecido, né? Gravei esse vídeo, como eu falei, para não ficar respondendo individualmente vários colegas advogados que me questionam no WhatsApp. Então, agora você tem acesso ao vídeo, vai ter acesso ao material, né? E aí você tem a explicação completa. Um forte abraço a todos, até o nosso próximo encontro.